Então vamos lá, pessoal. Como eu tô sozinho, eu não consigo ver perguntas sempre, tá? Então eu vou, à medida que eu resolver as questões, eu venho aqui no chat para poder verificar as mensagens que vocês mandam, tá? Então às vezes pode acontecer de que eu demore um pouco para responder as perguntas. Então veja, na figura aqui, o triângulo maior é equilátero e tem área igual a 9. Então esse triângulo aqui é equilátero. Tá, esqueci de falar uma coisa. Na prova do canguru nível C é só para o 9º ano, tá? A prova aqui em Muzambique, em Nova Resende, vai ser amanhã. Se você não tiver teu login, tua senha e for de Muzambique ou Nova Resende, só me mandar uma mensagem, eu te passo teu login, tua senha. Agora, se for de outra cidade, tem que falar com seu professor. A prova é amanhã, eles podem marcar ainda para dia 22, 23 ou 25, tá? São 3 datas. Então é o seguinte, na prova do canguru, são 30 questões para o 9º ano. Questões que valem 3 pontos, questões que valem 4 pontos e questões que valem 5 pontos. São 10 questões de cada valor. Em geral, as de 3 pontos são mais fáceis, as de 4 pontos vêm depois e as de 5 pontos vêm depois, certo? O que vocês não estão entendendo, Luiz e Duda? Me fala que eu explico. Luiz Reis e Duda Rod, me explica o que vocês não estão entendendo. Só para eu... que eu não comecei a resolver a questão também. Como funciona? Deixa eu explicar. A prova do canguru de matemática é uma Olimpíada, certo? Essa é uma Olimpíada de matemática. Esse ano ela vai ser online. O que significa? Que você vai ter que entrar na internet amanhã com o teu login, com a tua senha. Você vai ter uma prova em PDF, tá? Você vai ter uma prova em PDF. Aí essa prova, você vai responder ela e colocar as questões online. Então você só vai digitar o login e a senha, vai baixar uma prova PDF, vai resolver a prova em casa e vai digitar as respostas lá, tá? Luísa, mais ou menos, tá? Não é até de 24, não. As provas são 22, 23 e 25. Não sei por que 24 não está marcado. Hoje é um preparativo, Yasmin, tá? Muito importante todos vocês se identificarem como eu estou colocando aqui os dados, certo? Então hoje não é uma aula para explicar como é que a prova funciona. Se alguém quiser, pode me chamar no WhatsApp, que depois eu explico certinho questões técnicas. Hoje a gente vai focar na resolução das questões. Meu WhatsApp é o seguinte, é 35 9 92 14 0594. Tá? Vocês podem, hoje vocês foquem na compreensão das ideias, tá bom? Então os problemas de 3 pontos são os problemas mais fáceis. Tá falando assim, na figura maior, na figura o triângulo maior é equilátero. Então esse triângulo é equilátero para dizer que ele tem todos os lados iguais. Tem área 9, a área desse triângulo é 9. Os 3 segmentos paralelos dividem os lados em 3 partes iguais. Então aqui está falando que está dividindo os lados em 3 partes iguais. Qual a área da parte cinza? Olha, para resolver isso, eu tenho uma estratégia bem simples, ó. Faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, certo? Aí, vocês notaram que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes iguais? Se tem área 9, cada figura tem área 1. Então, só você contar quantas figuras coloridas, área 6. Deu para entender como a prova do canguru, ela começa, as primeiras questões são bem simples? Eu acho que essa questão é simples, eu acho que ninguém tem margem para não entender essa questão, né? Essa questão é bem simples, tá? Luísa, depois a gente fala sobre essas questões técnicas.
tá? Então, vamos falar só das questões das dúvidas. Agora, vamos fazer perguntas só das dúvidas sobre como funciona as questões, a menos que seja uma coisa muito importante que interfira, só para a gente otimizar nosso tempo, tá bom? Se cair ou der algum problema, vocês me avisam. Pode ser que eu demore para. O que aconteceu ontem é que às vezes caiu o áudio ou caiu a imagem aqui, caiu até a internet uma hora, mas depois a gente resolve isso aí. Vamos lá. 2. Sabe-se que isso dividido por 101 é 11. Quer saber quanto que é o valor disso e disso aqui? Vamos ver uma coisa, tá? Não sei se vocês conseguem pensar que 3 dividido por 101, não precisa escrever isso, tá? Mas só para entender, é 3 vezes 1011 por 101, concorda comigo? Porque, olha, isso aqui é 11. Olha lá. Então, isso aqui é 3 vezes 11. Então, sem fazer a conta, eu sei que isso aqui é 33. Agora, presta atenção nisso daqui. 6,666 dividido por 303, eu posso simplificar essa fração, dividindo ela por 3. Se eu dividir por 3, vai dar isso aqui. Isso aqui é 2 vezes isso daqui. E a gente já viu que isso aqui é 11. 22. Então é só uma questão de pensar. Eu tenho agora 33 mais 22, 55. Tá? Então, isso dá 55. Ok? Alguém tem alguma pergunta a respeito dessa questão? Se tiver alguma pergunta a respeito da questão, me falem, tá? Vocês viram que é uma questão bem simples, né? Não dá pra ter dúvida. Só mandar, Thiago, pelo amor de Deus, eu tô sozinho aqui, vem me ajudar. O Daniel não apareceu, por favor. Beleza, pessoal? Então vamos passar para a questão 3. Isso é um simulado oficial, tá? Não é uma prova, necessariamente uma prova de alguma Olimpíada de algum ano. Pode até ser, tá? Às vezes desconfio que é de 2003. Abraão, todas as soluções em matemática em geral são não convencionais. Você até tem questões convencionais em exercícios de escola. Mas, em geral, todas as convenções em matemática são assim. Então, treinar a resolução de problemas é muito importante, tá? Porque você tem que pensar nelas. E, inclusive, aquela questão, eu não vejo um jeito prático de fazer, tá? Ó, então, à medida que você vai assistindo as aulas, você vai começando a perceber como é que faz isso. Ó, a razão entre as massas de sal e água doce do mar Fernando de Noronha é isso aqui. O que é razão? Razão é uma divisão. Então, aqui é a massa de sal e a massa de água doce. Essa é a razão. Razão é uma divisão. Então, essa razão é de 7,193. Quero saber quantos quilogramas de sal eu posso tirar em 100 quilos da água do mar. Uai, a água do mar, você tem que levar em conta que ela tem essas duas coisas. Ó, 7 mais 193. Porque a água do mar é sal e água doce. Então, 200. Desses 200, 7 são sal e 193 é água doce. Se eu pensar em 1000, certo? 1000 é 5 vezes 200. Então, o total de sal é 7 vezes 5. Por quê? 1000, nem precisei fazer essa razão aqui, nem usou. 1000 dividido por 200 é 5. Então, 7 vezes 5, 35. Eu posso tirar 35 quilos de sal de 1000 de água doce. Certo? Mas você já raciocina assim, Felipe?
Você já raciocina assim. Você só precisa treinar. No teu caso, Felipe, eu acho que o teu problema não é com resolução de problema, é com os conceitos. Beleza, vou passar pro 4. Ok? Se alguém tiver dúvida, me fala. Essa questão tem no simulado todos os níveis, tá? Acho que cada nível é melhor. Ana é mais difícil esse. Ana tem uma folha de papel quadrada dividida em quadradinhos iguais conforme a figura. Cortando ao longo das linhas dos quadriculados, ela obteve a maior quantidade possível de peças iguais à peça cinza representada na figura. Qual o número de quadradinhos que sobrou na folha original? Veja, eu tenho que tentar encaixar aqui da melhor forma possível, tá? Eu acho que dá para encaixar. Vamos tentar. Vamos fazer na raça. Eu tenho que tentar encaixar as peças aqui. Não, peraí que tá errado. Não tá certo. É tipo aquele joguinho Tetris, sabe? Então, vamos tentar encaixar aqui. Eu acho que só dá para encaixar 3. Acho que qualquer coisa, qualquer outro jeito que eu fizer, eu não consigo encaixar mais de 3, ó. Eu coloquei 1, 2, 3. Então vai sobrar 4 quadradinhos. Eu acho que qualquer caso que você fizer, vai sobrar 4 quadradinhos, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, faz aí, porque pode ser que demore para responder, ok? Tá, se alguém tiver pergunta, faça. Eu tô sozinho aqui. O Thiago Labanca falou que vinha me ajudar também. Deixa eu ver se ele respondeu. Só que o Thiago não tinha obrigação de vir, né? Deixa eu mandar. Vamos passar para a questão 5 agora. Khan está com muita vontade de falar para o Guru um número cujo produto dos algarismos é 24. Produtos dos algarismos por exemplo, 83, o produto dos algarismos é 24. 8 vezes 3, 24. Guru pede, então, que esse número seja o menor possível. Qual a soma dos algarismos desse número? Bom, vamos analisar o seguinte. 24 divide por que números menores que 10? Por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por... Pode, Thiago! Peraí que tá trancado o portão, que saco. Thiago, você falou que vinha 2 horas, eu tenho ideia da loucura que tá. Liga o computador, porque eu fiz uma conta do Daniel uma vez. Você não levou isso daí, não? Ela falou que não vinha. Liga esse computador, não conseguiu. O Thiago chegou, vai ficar mais fácil. Então veja, o 24 divide por isso aqui. Eu quero saber o menor número possível que eu posso escrever 24. Se eu pensar aqui, o menor número possível, 1, eu preciso multiplicar por 12. 2, não, por 24. 2 por 12. Então 3 por 8. Então o menor número é 38. Ó. 38 é o menor número que o produto dá 24. Tem aluno que erra esse exercício porque não sabe o que é produto. Encosta a porta lá de fora por causa do barulho. Produto é o resultado da conta de vezes. Então, produto é 24. A pergunta é, qual a soma dos algarismos? 3 mais 8, 11. Tá? Deu para entender essa questão? Ela não é difícil. Ela é um pouquinho mais elaborada. Tá? Pessoal, se alguém não se identificou aí, certo? Por favor, se identifique. Sim, Yasmin. Yasmin falou. As primeiras questões são as mais fáceis, tranquilas. Sim, isso é deliberado. As 10 primeiras questões são mais fáceis, são as questões de 3 pontos. As outras 10 são questões de 4 pontos. São mais complicadas um pouco. As últimas questões, Vitória, são desafiadoras, Yasmin. São desafiadoras. Em matemática, a gente tem que entender o seguinte: Olimpíada vai ter questão
que é para um ou outro aluno só fazer. Pra você ter uma ideia, o BMAP, ninguém no Brasil tira nota máxima. Ninguém. Nenhum aluno. Na segunda fase. Primeira até tem. Com certeza? Liga aquele ali. Tem. Não tem certeza não, Thiago. Mas eu acho que não tira. De qualquer forma, se tiver alguém com nota máxima, eu no máximo 1 ou 2. Porque tem sempre o primeiro, o segundo colocado do país. Então você tem que ter umas questões mais difíceis, tá? O Abraão, não sei se lê Abraão assim, eu acho que é, né? O Abraão é na raça? Não, não é. A matemática sempre é assim. É porque a gente está acostumado na escola, os professores a passar exercícios repetitivos. E matemática não é assim. Matemática eu vou explicar de novo. Matemática é sempre pensamento. Cachorro? Matemática sempre pensamento, sempre raciocínio, tá? Eu vou explicar de novo essa questão que muitos estão pedindo, então vamos lá. Sabe por que talvez vocês não entenderam? Porque talvez vocês não estão acostumados com as palavras produto, algarismo. O que é produto? É conta de vezes. Eu quero um número cujo produto é 24. Tá? Eu podia até escrever todos os números pequenos que dão produto 24. Ó. 38. 3 vezes 8 não é 24? 83. 8 vezes 3 é 24? 46, 64. O produto desses números, ó, 3 vezes 8, 24. 8 vezes 3, 24. 4 vezes 6, 24. 6 vezes 4, 24. Tudo isso aqui dá 24. Tem números maiores. 2, 2 e 6. 2 vezes 2 vezes 6 dá 24. Mas eu quero o menor número. O menor é o 38. 38 é o menor número que o produto dos algarismos, 3 vezes 8 é 24. Que muita gente não sabe o resultado das contas, né? O resultado da conta de vezes chama produto. Da conta de mais é soma. O produto é 38, a soma é 11. Tá perguntando a soma dos algarismos, certo? Ok? O Bruno Fuentes, esse que tá escrito aí BL4Z3 Games, ele foi medalhista de ouro e ele põe lá participar agora. E ele segue muito minhas ideias, sabe? Eu consegui ajudar ele a fazer ser medalhista de ouro. Ultimamente ele anda meio perdidinho nos jogos, né? Anda fazendo um canal lá do YouTube que ele diz que eu fiz propaganda e não entendeu. Que eu até assino o canal dele, mas eu assino o canal dele para ficar vigiando o que ele tá fazendo. Eu assisti um tutorial de Poe do Bruno. Mas o Bruno é o seguinte. Não se acha uma merda não, ô Tyler. O Bruno tá falando, a matemática é composta de ideias. Ela não é só de contas. Você tem que saber conta também, tá? Vamos fazer o 6 para mostrar para vocês. Seguinte, uma sacola contém 2 bolas vermelhas, 3 azuis, 10 brancas, 4 verdes e 3 pretas. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cores. Bruna, quer tirar da sacola sem olhar? Vai olhando o chat para mim. Bruna quer tirar da sacola sem olhar, pegando uma de cada vez, sem colocar de volta na sacola. Pelo menos quantas bolas Bruna deve retirar para ter certeza que entre as bolas retiradas haja 2 da mesma cor? Como que chama o princípio matemático que resolve esse tipo de exercício? Exatamente, a Luísa já falou o nome. Isso aqui chama princípio da casa dos pombos. E esses números aqui, 2, 3, 10, 4 e 3, serve só para te enganar. Porque não usa isso aqui, certo? Você só vai usar a quantidade de cores. Eu tenho 5 cores. Então, qual que é o número mínimo que eu tenho certeza para tirar para ter 2 cores iguais? 6. Por que 6, Otávio? Vamos lá, eu tenho uma sacola com bolas. Certo? Vamos chamar vermelha... Peraí, o que está acontecendo aqui? Vermelha, azul, branca, verde, vamos pôr verde, um R aqui, e preta. Então vamos supor que eu sou um azarado. Eu primeiro tirei uma bola verde. Depois tirei uma bola azul. Depois tirei uma bola branca. Depois tirei uma bola verde. Por último, tirei uma bola preta.
A outra bola, você concorda que vai ser de uma cor repetida? Qualquer cor que eu tirar aqui, eu vou ter certeza que eu vou ter um par de duas da mesma cor. Então é 6. Tá? Para exemplificar melhor o princípio da casa dos pombos, para quem não entendeu, é o seguinte. Eu tenho certeza absoluta que tem duas pessoas nessa aula agora que nasceram no mesmo mês. Fazem aniversário no mesmo mês do ano. Por que eu tenho certeza? Porque eu tenho 28 alunos. Para ter duas pessoas que fazem aniversário no mesmo mês, basta ter 13. Com 13 pessoas, eu tenho certeza absoluta que duas fazem aniversário no mesmo mês. Thalia, isso, tá? É importante, esse princípio aqui chama princípio da casa dos pombos. Tá? Por que princípio da casa dos pombos? Se eu tenho um pombal, e nesse pombal eu tenho um certo número de pombos e o número de casinhas, e o número de pombos é maior de casinha, eu tenho certeza que eu vou ter dois pombos na mesma casinha, tá? Se alguém quiser entender melhor isso aqui, vai lá no Google, não agora, depois da aula, e digita lá o princípio da casa dos pombos. O princípio da casa dos pombos, ele é básico, ele é essencial para você compreender matemática, tá bom? Tiago, se alguém perguntar, você me fala, tá? O Thiago não tá muito acostumado a pilotar, ele fica sempre aqui do meu lado, tá? Ainda bem, Luísa e Bruno identificaram que era o princípio da casa dos pombos. Existe um caso mais geral disso aqui, tá? Mas essa questão, de qualquer jeito, mesmo sem saber o princípio da casa dos pombos, você faz. A Bruna Velar, gato bravo, não tá presente. Tua namorada Aureliana, Bruno, não tá presente. Ó. Eu vi. Eu sei, mas a Bruna Velar não veio. Ó, Alexandre acende uma vela a cada 10 minutos. Cada vela acesa dura exatamente 40 minutos. Quantas velas estão acesas 55 minutos depois que Alexandre acendeu a primeira vela? Dá pra você fazer na unha, tá? Porque. Ah, não. Vamos fazer na unha. Ele acendeu 10 velas, certo? Não, uma vela a cada 10 minutos. Então é o seguinte. Ele acendeu uma vela agora, certo? Não sei, ele acendeu uma vela agora? Acendeu. Daqui a 10 minutos ele acendeu outra vela. Daqui a 10 minutos ele acendeu outra vela. Daqui a 10 minutos ele acendeu outra vela. Daqui a 10... Tem que fazer esses desenhinhos na prova de matemática. 10, 10. Certo? Aqui já passou uma hora, concorda? 10, 20, 30, 40, 50, não. Uma hora aqui. 10. Eu quero saber quantas velas estão acesas 55 minutos. Muitos alunos podem falar, estão acesas uma, duas, três, quatro, cinco, 6 velas, concorda? Acontece que a vela dura 40 minutos. Então essa vela vai ter apagado aqui, ó. Essa vela apagou aqui, ela durou só 40 minutos. Essa vela apagou aqui. Então depois de 55 minutos, essas duas vão estar apagadas. Então o número de velas acesas são essas 4, tá? Então são 4 velas. Esse é um tipo de questão muito importante da matemática. Põe lá no chat pra gente ver, Thiago. Entendeu? Daniel faz uma falta, você não tem ideia, porque ele é piloto. O Thiago é mais técnico. Hã? Essa é bem fácil, tá? Mas você já percebeu, Thalia, Abraão, eu falo Hebrão, mas é Abraão. Que matemática é sempre assim. Você tem que fazer um esquema, tem que desenhar. Se você não fizesse esse desenho, ficava muito difícil de responder, tá? Vamos para 8. Lembrando, tem questões muito difíceis, tá? Qual dos números a seguir não pode ser o número médio de crianças de 5 famílias? Tradução horrorosa, tá? O número médio, isso aqui entenda como a média aritmética. Número médio do quê? Número médio da idade? É complicado esse texto aqui. Seguinte,
A média aritmética de 5 crianças é um número que dividido por 5. Isso aqui eu acho que vai ser mais difícil de explicar. Quando eu divido um número por 5, olha o que vai acontecer. Vamos lá. 1 dividido por 5, quer dizer, número médio de crianças. Número médio de criança, média aritmética. Tá. 5 famílias têm um filho só. 0,2. 5 crianças têm 2 filhos. 0,4. 0,6. 0,8. Que merda, né? 1. Você não tinha entendido isso ainda, Thiago? Agora que eu vi. 1,2. 1,4. 1,6. 1,8. 2. Estão percebendo que todos os números daí dá 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 ou inteiro, que é vírgula 0. Então, não pode ser vírgula 5. Não tem como a média aritmética ser vírgula 5. Pode ser vírgula 4. Aqui 0,2 é quando for uma criança só. 1,6 é quando for 8 crianças. 2,2, 11 crianças. Pode fazer a conta, se quiser. 11 dividido por 2, por 5, 2,2. E 2,4 é 12 crianças. 12 dividido por 5, 2,4. Mais 13 crianças é 12,6. Então não pode ser. É 12,5 tá? ali, né? O quê? 12,5 crianças. Não existe 12,5 crianças. Não, falta 2,5. Não pode dar 2,5. Então, Senão você teria que ter 10,5 crianças. 12,5. Você tinha que ter 12,5 famílias. Não, 12,5 crianças. Imagina 12 crianças e meia. Complicado, né? Então vamos lá. Vai pôr baixinha. Mas não é meio. Para os inteiros positivos, vale as igualdades. O Thiago tá jantando aqui. Almoçando aqui. Almoçando. Almoçando. Ó, eu tenho 3 números inteiros que valem essas igualdades, que é o valor de x mais y mais z. Pessoal, eu tenho que achar os valores aqui, e eu só de bater a cabeça eu sei que é 2, 5 e 7. Certo? Tá, mas... Ó, por quê? Ó, 2 vezes 7, 14. Certo? Mas é o contrário, né? O y que é o 2 e o x que é o 7 vezes 2. Aqui é 2 vezes 5. E aqui é 5 vezes 7. Certo? Então 2 mais 5 mais 7, 14. Tá? Essa tá muito na cara. Mas você está considerando só as crianças? Não, mas mesmo que considere o pai e a mãe, Hebron. Se considerar o pai e a mãe... Bom, mas é só as crianças mesmo. Tá? Ok? Essa tá bem na cara, Leonardo, é isso mesmo. Todo mundo se identificou, pessoal? Eu tô falando Hebron, é Abraão. Vocês precisam se identificar colocando em nome completo a cidade que vocês estão. Tá? Aqui, esse problema de 4 pontos, a Jaqueline fez errado em todas as folhas. É na outra página que é problema de 4 pontos, tá bom? Essa aqui é de 3 ainda. Marcos e Luísa Manuela Albuquerque, estão em pontos diametralmente opostos de uma pista circular. Então tem uma pista circular, o Marcos está aqui e a Luísa está aqui. Certo? A Marcos está aqui e a Luísa está aqui. Quando começa a correr no mesmo sentido. As velocidades que correm são constantes, sendo de Marcos 9/8 da velocidade de Luísa. Então, a Luísa tem uma velocidade, vamos pôr a velocidade da Luísa como 1. A velocidade do Marcos é 9/8 da Luísa. Certo? Quantas voltas inteiras completou Luísa no momento que Marcos alcançou a primeira vez? Na foto de Luísa 8, de Marcos 9. Olha a ideia do Thiago. Para simplificar aqui, eu vou dizer que a velocidade do Marcos é 9. Não, 8, 9 e Luísa 8. Certo? Eu quero saber por que eu posso fazer isso.
Porque... Não explicou os 2 por 8. Porque é o seguinte, Marcos é igual a 9 oitavos de Luiz. Eu multiplico em cruz. Então, 8 Marcos é igual a 9 Luiz. Ah, mas o Marcos é 9 e o Luiz é 8. É, porque eu inverti as coisas e coloquei assim. Certo? Então, Marcos corresponde a 9 e Luiz é 8. Quero saber quantas voltas completas Marcos alcançou Luiz pela primeira vez. Eu não consigo fazer isso aqui de uma forma muito didática, explicação. Deixa eu fazer de um jeito bem racional. Olha, a velocidade do Marcos é 9 e da Luiz é 8. Isso significa que eles vão se encontrar no MMC de 9 e 8. Por que no MMC de 9 e 8? Porque o Marcos, depois de 9... Não, Thiago, não posso pôr 9 e 8, posso? Por que não? Velocidade, né? No MMC de 9 e 8, o Marcos volta para o seu lugar e a Luísa também. Então, depois de 72, eles vão se encontrar. Não. Hã? Mas eles não estão em cima do outro. Então tem 6, então. Por quê? Porque eles não estão em cima do outro. Eles não estão em cima do outro, é verdade. 76. Quanto que é? É metade. Por que é metade, Então, Thiago? um do lado oposto do outro. Mas por que é metade? Não sei. Thiago tá falando que é metade aqui. Olha na folha, não. Deixa eu ver o gabarito. Não, vamos fazer essa primeiro. Não. Deixa eu olhar, não vou contar pra você. Não, tem que contar pra mim. É 36 mesmo, Thiago. Não é 36 não. Não? Por quê? Bom, olha o que eu faria. Eu poderia usar movimento circular para fazer isso aqui. Hã? Mas... Não multiplicou por 8, Otávio. Não pode? Não. Por quê? 36 dividido por 8 deu conta aí. Thiago tá alerquique no começo. E é verdade. Não sei porquê, mas... Não, Thiago, é porque é velocidade. Não é o caminho que ele vai percorrer. Uhum. Veja, presta atenção. Quando o Marcos completar 9 voltas, a Luísa vai completar 8, concorda? Então 9 voltas do Marcos é igual a 9 voltas da Luísa. Concorda? Acontece que o Marcos ele precisa correr meia pista a mais do que a Luísa. Entendeu? Então, se a gente pensar o seguinte, quando o Marcos completar 8 voltas, ele vai... Peraí. Quando o Marcos completar 9 dividido por 2 voltas, a Luísa vai ter completado 8,5 voltas. Concorda? 8 sobre 2 voltas. 9 voltas do Marcos é igual a 8 voltas da Luísa. Então, 9 sobre 2 voltas do Marcos é igual a 8 sobre 2 voltas do Luísa. Dividir aqui por 2. Só que quando o Marcos deu 9 voltas e meia, ele deu 4 voltas e meia. Certo? Então a Luísa vai ter dado 4 voltas. Uhum. Aí ele alcançou, porque o Marcos não está meia volta atrás da Luísa. O Marcos está meia volta atrás da Luísa. Certo? É mais complicado mesmo, tá? Aí quantas voltas inteiras Luísa vai ter dado? 4. 4. Realmente essa é uma questão mais difícil, tá? Thalia, é uma questão que precisa pensar. É o seguinte, ó. Quando o Marcos dá 9 voltas, a Luísa dá 8. Então o Marcos deu 9 voltas, voltou para o mesmo lugar. A Luísa deu 8 voltas, voltou para o mesmo lugar, tá? E junto. Então, o tempo que o Marcos gastou para dar 9 voltas, a Luísa gastou para dar 8. Então, se 9 voltas do Marcos é igual a 8 voltas da Luísa, 9 voltas e meia do Marcos é igual a 8 voltas e meia da Luísa. Então,
9,5 9 dividido por 2 é 4,5. 8 dividido por 2 é 4. Ó, o Marcos tá meia volta atrás da Luísa. Então ele alcançou ela depois de 4 voltas. Certo? Complicada, tá? Depois vocês olham o gabarito lá. O texto do gabarito tá mais ou menos isso também. Achei complicado, já fiquei preocupado. Por quê? Questão 10? Porque, não, tem outras questões que podem ser bem mais complicadas. Então vamos fazer a questão 11. Questão 11 já começa nas questões de nível médio. As 10 primeiras questões valiam 4 pontos, 3 pontos. Agora essas próximas 10 valem 4 pontos. Então olha lá. Karina e uma amiga estão brincando de batalha naval no tabuleiro 5x5. Vou explicar 10 de novo. Vou explicar, Gabriel. Vai lá. Gabriela, é o seguinte. Enquanto o Marcos dá 9 voltas, a Luísa dá 8 voltas. Então, deixa eu explicar de novo. Marcos e a Luísa estão dando volta. Ficou lindo meu círculo. O Marcos está meia volta atrás da Luísa. A Luísa está aqui, ela está meia volta na frente. Então, a gente sabe que quando o Marcos dá 9 voltas, então 9 voltas do Marcos é igual a 8 voltas da Luísa. Certo? O 9 do Marcos é igual a 8 da Luísa. Porque o Marcos é igual a 8 nonos da Luísa. Não é bem por isso não, tá? Esquece isso. Quando o Marcos dá 8 voltas, a Luísa dá 9. Tem que ficar maneira dar certo. Então, se 9 voltas do Marcos é igual a 8 da Luísa, 4 voltas e meia do Marcos é igual a 4 voltas da Luísa. Imagina, em 1 hora se o Marcos correr, imagina, ele faz 9 voltas e a Luísa faz 8. Mas se fosse meia hora, concorda que vai correr metade do caminho? Ele vai correr só metade, por isso que ele dividiu os 2 por 2. Mas que eu não tô entendendo por causa disso. Não, dividir por 2. 9 Não, dividido sim. por 2, 4,5. 8 dividido por 2, 4. Então deu certinho aqui, ó. 9 por 2, 4,5. 8 por 2, 4. Então, o Marcos está meia volta na frente, então eles alcançam depois de 4 voltas. Porque a pergunta é quantos da Luísa, tá? Não, 9 oitavos. 9 oitavos. O Marcos é igual a 9 oitavos da Luísa. Isso significa que o Marcos dá 9 voltas enquanto a Luísa dá 8. É complicado explicar mesmo, Felipe. Não é muito fácil não, tá? Então lá. Karina e uma amiga estão brincando de batalha naval no tabuleiro 5x5. Karina já colocou 2 navios conforme de cada figura. Ela quer colocar um navio 3x1 de modo a cobrir exatamente 3 casas do tabuleiro. Sabendo que 2 navios não podem ter nenhum ponto em comum, quantas posições estão disponíveis para a Karina colocar seu navio? Isso eu quero saber aonde que a Karina pode colocar o navio dela. Presta atenção numa coisa. A Karina não pode pôr o navio de forma que fique encostada em qualquer outro navio. Então ela não pode pôr o navio aqui em volta, porque senão encosta nesse aqui. E não pode pôr aqui em volta, senão encosta nesse aqui. Concorda comigo? Então ela pode pôr o navio 3x3 em qualquer um desses outros lugares aqui. 3x3? É 3x1. Se fosse 3x3 não dava por lugar nenhum. Uhum. Certo? Então é só contar quantos quadrinhos tem aqui. 3, 6, 12. Errou. Ah, tá. Tem 12 quadrinhos. Mas ela quer saber quantas posições pode pôr o navio. Olha, pode pôr aqui. Pode pôr aqui. Certo? Aqui tem 2. Certo? Na horizontal tem 2. É 8. Agora, na vertical, eu vou pôr até de outra cor para ajudar vocês a entender. Eu posso pôr aqui e aqui. Já tem 4, certo? Vou mudar de cor para vocês entenderem melhor. Vai ficar rabiscado, só que fica mais nítido. Eu posso pôr aqui e aqui. Ou eu posso pôr aqui e aqui. Eu tenho 8 posições que eu posso pôr os meus navios. Certo? De quantos lugares diferentes eu posso colocar eles? Eu posso colocar eles em 8 lugares diferentes. Certo? O que eles mandaram ali no chat? Nada.
Não, deixa o chat aberto. Nossa, tá falando, não dá Tá. pra ver assim, gente. Aqui é quantos lugares? Não, mas olha aqui, velho, no meu. Ok? Não faz sentido. Então, letra E, porque são 8 lugares. Você marca, tá? Lembrando que a prova já é amanhã, então quem tá inscrito, se não tiver, se for de um Zamin Nova Residente, pode pegar a senha comigo. Essa questão aqui é do tipo que eu gosto, porque é o tipo que ensino na escola, tá? Então tá dizendo, vários ângulos são formados por 4 retas conforme indicado na figura. Sabe-se que alfa é igual a 55 graus, então alfa é 55. Vou pôr 55 aqui no lugar do alfa, tá? Beta é igual a 40. Beta é igual a 40. E gama é igual a 35. Eu quero saber o valor de gama. Aqui dá para usar, não sei se vocês conhecem, o teorema dos... como é que chama, Felipe? Você que sabe esse nome, Felipe Gabriel. Tem um nome esse negócio aqui. Esse ângulo aqui é a soma desses três. Então, se chamar esse ângulo de x, e aqui for ABC, x é igual a mais B mais C. Por que que isso funciona? Tá? Por que que isso funciona? Porque se você somar, veja, esse mais esse é 180, certo? Esse A mais esse B mais esse é 180. E esse mais esse É igual aquele outro lá. é igual a esse aqui então. Então isso aqui é A mais B. Que é igual o outro. A mais B, pelo teorema do ângulo externo. Então A mais B mais C é igual a X. Então esse ângulo aqui é 35 mais 55 mais 40. É 120. Aquele é o ponto 120 também. Tá. Não, mas não é 120 não. 130 soma, né? 35 mais 55 é 90. 130. 130. 130. Enfim, eu fiz um jeito muito mais fácil. Peguei os dois 5 ali e joguei pra cá. Ficou 30 mais 50 mais 50. Entendi. Essa questão é tranquila, tá? Essa questão é igual que as que dão na escola. Tá? Rafael Alves Magalhães, quem que é essa? Quem que é Rafael Alves Magalhães? O Thiago tá perguntando quem é Rafael Alves Magalhães. Tá louco, que isso aí? Amanhã a prova pode ser feita em qualquer horário, Yasmin. A medida dos lados de um trapézio são números inteiros. E seu perímetro... Hã? Pode voltar um pouco. Voltar um pouco como, Leonardo? Vai, fala pra mim. Que... Voltei, Leonardo. Diga. Pode falar. Leonardo, tô esperando tua dúvida. O áudio parou de funcionar? Pessoal, estão ouvindo meu áudio? Sim. Nossa, meu Deus. Então eu tô esperando a pergunta do Leonardo. Ele pediu pra eu voltar. Bom, vou passar pra frente que eu esperei. Não respondeu. Tá, qualquer coisa pode me falar, Leonardo, a dúvida que você tiver. Eu usei aqui aquele teorema, não sei como é que chama esse teorema. Felipe Gabriel não tá aí? Lá, Rafael, teu namorado não tá aí? Tá. Lá. Como é que chama, Felipe, esse teorema? Tem um nome. Como é que chama esse teorema? Eu chamava de bumerangue. É o seu vagabundo, você não sabe não? Oh, isso aqui tem um nome, isso aqui. Tá chegando gente agora. Eu não sei se tem um nome. Ah, não, hehe. Tem um nome sim, que eles usam nos negócios de Olimpíada. Não, dá pra fazer de outras formas, Leonardo. Dá pra fazer umas formas. Mas aí você pode usar esse teorema seguinte. Toda vez que você tiver um quadrilátero não convexo, tá? E se tiver esses três ângulos aqui A, aqui B e aqui C, esse ângulo aqui é A mais B. Divide em dois triângulos. Usando o teorema do ângulo externo, aqui mede A mais B. Então esse aqui é o ângulo externo desse outro triângulo. Então A mais B mais C. Tá? Sempre. Isso. Prova pra isso, quando você prova.
Eu acabei de provar. Não, mas prova direitinho, hein? Ó, A mais B é igual ao ângulo externo aqui, concorda? Não, mas Teorema do ângulo calcular A externo. mais B mais... Não precisa, teorema do ângulo externo. Mas vai que Esse eles mais não esse. sabem. Não, teorema do ângulo externo é o seguinte: isso aqui é um resultado básico de matemática. Isso aqui é A e aqui é B, aqui é A mais B. Por quê? Porque se vamos supor que aqui seja X. Eu sei que A mais B mais X é 180. Vou chamar aqui de D. D mais X, ó, 180. Disso e disso, dessas duas relações, eu concluo que A mais B é igual a D. Temos no ângulo externo. Aí aqui aplica duas vezes, tá? Mas por quê? Então vamos lá para a próxima questão. As medidas dos lados de um trapézio são número inteiro, seu perímetro é 5. Quais as medidas dos menores ângulos desse trapézio? Ué, como é que faz isso? Ah, a soma é 5, certo? Concorda? Que se são um número inteiro e é 5, só tem uma possibilidade? O trapézio, você concorda que uma base tem que ser maior que a outra? Concorda? Uma base tem que ser maior que a outra. Para ser trapézio. É? De número inteiro, 5. Não, mas se a soma é 5, né? Então uma tem que ser 1 e outra tem que ser 2. E esses dois tem que ser 1. É a única possibilidade de você fazer um trapézio de perímetro 5 com lado inteiro. Não tem outro jeito. Porque como é que você vai ter duas bases assim? Se você tem, ó, eu tenho 4 lados. E o perímetro é 5. E tudo é número inteiro. Qual é a medida? 1 mais 1 mais 1 mais 2. Aqui é, qual soma de 4 números dá 5? Soma de 4 números inteiros positivos que dá 5. 1 mais 1 mais 2. Certo? 1 mais 1 mais 1 mais 2. Então só pode ser esse trapézio. Agora, quer saber os menores ângulos do trapézio? Ou seja, quer saber essa medida e essa aqui. Mas veja bem, isso aqui é 2. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pontilhar aqui. Não, mas depende da posição da base. Se for, pode ser um trapézio isósceles ou Não, um trapézio retângulo. Não, de Eu acho jeito que nenhum. pode. Ah, não pode não. Não. Só pode ser um trapézio isósceles mesmo. Porque senão você teria esse lado aqui maior. Então e veja. os dois lados opostos. O Thiago falou, tá. podia ser um trapézio retângulo. Tá? Por que que não? Porque esse lado aqui não teria 1. É. Esse lado aqui seria raiz de 2. Uhum. Certo? Então não pode não. Agora veja. Olha o que eu fiz aqui. Eu pontilhei. Você concorda que foram 3 triângulos equiláteros? Então esse ângulo mede 60 e esse ângulo mede 60. Essa questão é totalmente heurística de raciocínio. Isso tá ali ou Tayla? Isso, Tayla. As base maior é 2, a base menor é 1. Ai, meu Deus do céu, peraí que deu umas travadas aqui. Eu vou ter que fechar o WhatsApp, que ontem travou meu computador quase que na parede. WhatsApp travou? Não, deve ter sido, né? Porque é muita memória. Vamos voltar pra lá. Ok, vamos pra 14. Vai regar a segunda, né? Eu não sei o que eu vou fazer, não. Ó. Somente uma das figuras não é planificação do cubo. Qual é ela? São planificações não convencionais do cubo é o seguinte. Qual dessas figuras, se eu cortar no papel, eu consigo montar um cubo? Qual que eu não consigo? Olha, eu não sei explicar isso aí não, tá? Isso aí é mais uma questão de enxergar e de visualizar. Mas eu já vi que a número 3 não dá pra planificar. Porque na hora que for dobrar isso aqui, pensa, esse vai ficar em cima desse e esse vai ficar em cima desse. Então essa aqui não é planificação do cubo. Ah, porque você olhou aqui, né? Sem vergonha. Não, tenta enxergar, Thiago. Você tá dobrando um negócio ali, um triângulo vai ficar em cima do outro. Eu não sou tão capaz de fazer isso. Ué, olha ali, você dobra, um fica em cima do outro. Lógico que não. Claro que fica, Lógico Thiago. que não. Porque eles têm 2 de intervalo um do outro. Se tivesse 1 de intervalo do outro, beleza. Não... Olha aqui. Tô tentando imaginar. Você tem um gabarito aqui, você olha no gabarito. Não. Pera, qual que é aqui que tá mostrando?
É, tá dobrando um lado aqui em cima do outro. Mega C. É. Ajuda aí. É difícil de explicar. Você apagou lá. Thiago, olha no meu, na minha tela, não fecha esse chat, não. Não consigo Não, ver. fecha sozinho. Isso aqui é um problema de visão espacial, tá? Não tem muito como explicar. Isso aqui é isso. Certo? Mas estão querendo fazer vaquinha pra você, tá vendo? Por quê? Comprou um computador novo. Ah, boa ideia. Boa ideia. Ó, Vera escreveu vários números inteiros consecutivos. Entre os números a seguir, qual não pode ser percentual do total de números ímpares em relação ao número escrito? Como assim? Vários números inteiros consecutivos. Qual não pode ser percentual de números ímpares? Então, já sei. Se esse aqui é o percentual de número ímpar, tá? Essa questão é bem desafiadora. Percentual do número par tem que ser isso aqui, concorda? 60, 55, par. 50 e 40. É números consecutivos. Tá. Nossa. Essa daqui, você já enxergou, Thiago? Essa aqui pode, é óbvio, né? Um exemplo aqui é 1, 2. 50% par, 50% ímpar. Você sabe qual que é, Thiago? Qual que é? Fala. Só conferir. Ah, mas você tá colando aqui, Não. seu pilantra. Tá certo, era o que eu pensei mesmo. O quê? Qual que é? 45%. Por que não pode ser 45? Porque é 45%. Quando que é 60% par, 60% ímpar? Ué, 4 número par, 6 número ímpar. Mas tem como ter 4 número par e 6 número ímpar seguido? Tem. Como? Não tem não. Tem sim. Tem. Começar com par, não. Não sei. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ter 2 ter. Não, ó. Pode ter 3 par e 2 ímpar. Então 3 par e 2 ímpar. Deu certo. Aí, ó. Isso aqui pode. Aqui também pode. Quanto que é 48 dividido por 2? Certo? Não, ó, os dois é múltiplo de 4, certo? 48 por 4 é 12. E 52 por 4 é 13. Então 12 no meio. Olha o que o Thiago falou. Aqui tem é só dividir os dois por 4. Porque aqui eu posso ter seguido 12 números ímpares e 13 números pares. É só começar com par e terminar com par. Não, no é 45... verdade. Não, aí divide por 5 os dois, dá pra você ver. Por quê? Divide por 5. Em cima e vai dar 9 e 11. Aí não dá. Aqui eu teria que ter 9 ímpares pares. E não dá. Eu vou mostrar o jeito que o gabarito tá? Ó, eu vou mostrar o jeito que o gabarito está. A pessoa pede pra entrar e não aparece. Complicado. O jeito que o gabarito tá. O gabarito tá dizendo que P% é par e 100 menos P% é ímpar. É comigo? Aí tá falando o seguinte. Aí tá falando o seguinte. O total de números inteiros a mais, ou seja, pode ter mais par, mais ímpar em um só. Só pode ter um a mais, concorda? Então o total da diferença é 100 P% menos P%. Isso em módulo, porque pode ser par menos ímpar ou ímpar menos par, concorda? Então a diferença entre pares e ímpares aqui é diferença entre a quantidade par e quantidade ímpar. É 100 menos 2P%. E essa diferença tem que ser igual a 1. Certo? Da barreira, bem legal.
Ah, depois vocês olham lá o gabarito, pessoal. Deixa eu pôr o gabarito aqui pra vocês. Vocês têm na plataforma de vocês o gabarito? Vou abrir o gabarito pra vocês verem. Tem que abrir no Edge. Thalia, explicar o raciocínio é bem complicado, principalmente nessas questões, tá? Mas é por isso que a gente precisa aprender a algebrizar as coisas, né? Essa algebrização é um passo a mais, tá? A diferença que faz a pessoa ser medalha de ouro é a algebrização. Aí. Certo? Aqui parece que chegou. Ok? Que bom, consegui terminar. Dá uma olhada aí nessa resposta. Bruno, é só você entrar. Ah, depois eu passo. Eu vou pôr lá no grupo do Podemos todos. Eu acho que eu vou até pôr no site, no blog do Podemos. Tirar print para pegar coisa, hein? Tira um print aí. Mas é bom ter o gabarito de tudo. Tô ficando com medo das próximas questões. Arthur de boa, hein? Manda mensagem pro Daniel no teu WhatsApp falando que eu quero que ele venha, porque eu quero conversar com ele também. Vamos lá, vamos próximo. Fala que eu tava meio nervoso. Fala que eu quero que ele venha, porque eu quero conversar com ele. Então vamos lá. Os lados de um retângulo ABCD são paralelos aos eixos coordenados. Então esse desenho aqui. O retângulo está no quarto quadrante. Quer dizer, quarto quadrante é porque esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante, esse é o quarto quadrante. Como mostra a figura. E as coordenadas dos vértices A, B, C e D são número inteiro. Para cada um desses pontos, calculamos o quociente em valor da ordenada y e da abscissa x. Para qual valor encontraremos o menor? Aqui eu sei um jeito muito simples, bem mais fácil que o gabarito. Alguém tem alguma ideia de como faria isso? Ah, não consigo ver. Hã? Eu quero saber o quociente xy de cada ordenada. Tem um jeito bem fácil de fazer isso. Alguém tem um palpite? Como que você faz isso? Quociente? A divisão entre o x e o y. Aqui tem uma coordenada x, aqui tem uma coordenada y, concorda? Uhum. Não, vamos ver do jeito difícil aqui. Que eu vou chamar de x1, que eu vou chamar de x2. Aqui eu vou chamar de y1, aqui de y2. Eu quero os valores que eu tenho para A, B, C e D, é o quociente entre y e x. Então A é y2 Mas não pode dar um valor sobre x. x. Ah, então o Thiago falou que eu queria que vocês falassem. Se não pode dar um valor, eu vou dar o valor. Vamos lá. Vamos primeiro fazer do jeito certo. Qual desses números aqui é o maior? Menor, né? Qual é o menor? Presta atenção. Você concorda que os x são positivos e o y é negativo? Concorda? Então todos esses números aqui são negativos. Porque é sempre um negativo dividido por um positivo. Então eu quero saber qual quociente é o mais negativo. Ou seja, qual é o que tem o maior módulo, certo? Veja. Eu não sei se eu vou conseguir explicar desse jeito. É o A, não é? O que eu posso fazer, Thiago? Eu posso dar número. Isso. Vamos pôr o número aqui. Menos 1. Não. 1. E 2. 1. E aí eu substituo. Certo? Então aqui vai ser menos 2 sobre 1. Posso pôr um número qualquer? Com a questão de marcar x, pode. Porque aqui não tem necessidade de explicar o porquê que você está fazendo. Vamos pôr mais só para ficar igual. Aqui vai ser menos 1. Falou pro Daniel? Uhum. Aqui vai dar menos 2. Aqui dá menos 1. Menos meio. E dá menos 1. Qual o menor valor? Menos 2. É o A mesmo. Concorda? É o A.
E se alguém perguntou alguma coisa? Eu também acho. É. Saudade, curte verão. Só colocar os valores é o melhor, tá? Deixa eu ver. Todos os pontos têm a abscissa x positiva e a ordenada y negativa. A razão y sobre x é negativa. Logo, o menor valor dessa razão ocorrerá no maior valor absoluto de y e menor valor absoluto de x. Então você tem que pegar o maior valor para y e o menor para x. O maior para y e o menor para x é o a. Não precisa fazer nada. Por que é óbvio, Thiago? Falei. Porque você não quer a menor número possível. E você tem uma divisão, certo? Então, o número do denominador tem que ser o menor possível para você conseguir o maior número que eu quero, né? Então, eu ficaria entre D ou A. Aí, o que seria menor? Eu dividir por esse ou por aquele. Entendi. É isso aí, pessoal. Então vamos passar pro 17, porque o tempo ruge. Como diz o... você já viu? O tempo urge. Só que tem gente que fala que o tempo ruge. Tem um monte de gíria que as pessoas não falam certo, né? E entra pra cultura. Tem uns que tá certo, é igual cuspido escarrado, já viu? Não é errado falar cuspido escarrado. Só que era esculpido em Carrara, que é uma madeira. Não tem nada a ver. Mas aí virou cuspido escarrado. Ó, Mariana listou no quadro negro, em ordem decrescente, todos os números inteiros positivos de 4 algarismos, escrito com os mesmos algarismos que 2013. Qual a maior diferença possível em dois vizinhos que a Marina fez? Eu acho mais fácil escrever todos, né? Eu vou pôr no meu canal... Peraí, deixa eu ver. O Felipe Anthony, nas questões da prova que tem... só colocar somente um X? Não entendi a tua pergunta, Felipe. Thalia, eu vou pôr no meu canal Professor Otávio Salles Educação, tá bom? Já adiciona aí, coloca favorito e ativa as notificações, tá? O canal é bem artesanal, é bem legal, certo? Não, nada é preparado, nada é editado, eu gravo assim e mando, inclusive vai aparecer o nome de vocês aí falando, certo? Pessoal, eu acho mais fácil escrever todos os números aqui. São 24 números, concorda? Não sei, vamos fazer. Vamos escrever todos. Todos que dá para escrever com aquilo lá. Ah, não, são menos, que é números de 4 algarismos que escreve com 203. O menor deles é 1, 0, 2, 3, concorda? Depois é 1, 0, 3, 2. É para escrever em ordem. 1, 2, 0, 3. 1, 2, 3, 0. 1... 1320, 1302. 1302. 1320. Com 1 já escrevi todos, certo? Agora com 2. 13. 2, 13. 2, 0, 31. E agora? 2, 1, 3. 0, 3. 2, 1, 3, 0. E agora? 2, 3. 0, 1. Isso. 2, 3, 1, 0. 2 já foi todo. 2 já foi todos. Agora vamos fazer os de 3, né? 3, 0, 1. 0, 2, 1. Estamos escrevendo em ordem, pessoal. Para quem não está entendendo o que eu estou fazendo... 1, 2, 0. 3, 2, 0. 1, 3, 2... Ver qual que é a maior diferença entre dois seguidos. Eu faria isso, certo? Eu faria isso. Eu acharia a diferença maior entre dois seguidos, certo? De qualquer forma, eu já sei que é a diferença entre esse e esse, ou esse e esse, concorda comigo? Só pode ser uma dessas duas. Por quê? Porque aqui é de 1000 até 2000 foi mais de 700. E daqui até aqui foi mais de 700. Então, ou é 1320, 2013 menos 1320, ou é 3000 e 2310. É uma desses. Felipe, tem tudo a ver com linguagem binária, porque é escrever algarismos, tá? Então, essas diferenças 702 e 690. Qual que é a maior diferença possível, então? Tá lá que a Rafaela falou alguma coisa. Saiu. Não consigo simular. Rafaela, já tem teu login e tua senha?
já respondeu. Já. Ah, tá. O Bruno já respondeu. Isso é combinatório. E tem o gabarito também. Não sei se isso é combinatória não, tá? É combinatória para determinar quantos são. São 24, só que começado com 0 não pode, então cai para 18. Nem precisava fazer isso. Depois que eu fiz tudo que eu percebi, era só calcular o último de 1000 e o primeiro de 2000, o último de 2000, primeiro de 3000. Por quê? A diferença aqui é menor que 300. A diferença aqui é menor que 300, a diferença aqui é menor que 300. Então é só comparar esse com esse e esse com esse. Tá? Entendeu, Rafael? A gente tem que sempre usar a mente. Luísa, mando sim, claro. Você me cobra, Luísa? Só que, por favor, me cobre mais tarde, que hoje eu vou dar aula até às 8. Tô exausto. Daniel falou que vinha, não veio. Tava difícil. Pelo menos, ontem, pessoal, ontem eu dei aula. Ontem eu dei aula para as crianças e eles perguntaram: precisa copiar? Um aluno chegou e perguntou para mim se a prova do canguru pode ser feita a caneta. Falei, mas é online, como é que você vai fazer a caneta? Entendeu? E eu não consegui rir, eu não consegui não rir. Eu fiquei com vergonha, porque o professor não pode rir do aluno. Aí o aluno falou, posso usar a prova caneta? Eu falei, mas é online. Aí eu comecei a rir, eu disfarcei. E aí o Thiago e o Daniel racharam de rir aqui, entendeu? Hã? A prova de marcar, Yasmin, mas como é online, você digita o resultado, certo? Entendeu? Peraí. Coitado. Não, Thalia, é importante vocês assistirem, que vocês vão aprendendo, vão pegando manha. O Abraão acho que foi embora, infelizmente, não sei se tá aí ainda. Ele tava perguntando, agora sumiu, eu não consigo ver. Não precisa olhar não, Thiago, senão eu perco a conversa. É o seguinte, quem não se identificou, é muito importante se identificar para fins estatísticos do meu trabalho. Então eu preciso, isso inclusive eu faço tipo uma chamada nos relatórios do Podemos. Então eu não estou conseguindo mandar, mas tem que mandar, por favor, nome completo, série e cidade onde mora. Tá? Quem já mandou não precisa mandar de novo, não, que fica salvo. Não tá indo, tá vendo? Tá, vamos continuar a resolução aqui. No quadriculado 6 por 8 ao lado, 24 casas não são cortadas por nenhuma das duas diagonais. Estou dizendo que tem 24 casas que não são cortadas. Quantas casas não são cortadas por nenhuma das duas diagonais num quadrado de lado 6 por 10? Olha, eu como sou meio desconfiado, eu faria isso aqui. E desenharia as diagonais para ver quantas não são cortadas. Tá? O problema do 10 por 10... Ah, não, é 6 por 10, né? Tem que fazer mais uma. Peraí que esqueci, tem que fazer mais uma. Mas é 8 por 10? Quantas casas são cortadas pela diagonal? Então, é só fazer assim, não é? Não é. Até lá do outro lado. Como é que eu faço mesmo, Thiago? Me ajuda aqui a pensar. É aqui o meio? Então... E eu contaria. Faria isso aqui e contaria. Mas vamos ver o que o gabarito fala para nós fazer. Cadê o gabarito? É esse? É. Por que não tá na página que eu parei? Sim. Não é esse não, Thiago. Cadê o gabarito? Eu não peguei. Ah, tá aqui. Eu vou lá. Vou pôr o gabarito aqui na tela pra vocês. Alguém perguntou alguma coisa? Não. Ó. Olha o gabarito. O quadriculado 6 por 10 é formado por 4 retângulos 3 por 5. E a exemplo do quadriculado do 6 por 8, basta cortar o número de casas não cortadas por uma diagonal em somente um deles e depois multiplicar por 4. É isso mesmo. Então olha aqui. Isso aqui é um pedaço do quadrado, daquele quadrado. Eu conto quantas casas que não são cortadas pelas diagonais. Então, as casas que não são cortadas estão aqui, ó. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso contar só de um lado. Aqui são 4, certo? Então, 4 vezes 8,
32. Só fazer isso. Certo? Deixa eu mostrar de novo, desde o comecinho, para vocês entenderem. Vou apagar esses rabiscos aqui. Tá? Entendi o raciocínio. Pra você ver, Pena Cabral, que é uma coisa que eu não pensaria. Tá? Vamos dividir essa figura aqui. Não sei se você pensaria lá, banca. Vou dividir isso aqui em 4. Talvez. Concorda que ficou 8 pedaços igual? 8 pedaços igual, concorda? Então, quantas? Só 3, concorda? Só 3. Então, só 3. Só que são 8 vezes. 3 vezes 8, 24. Cheguei no 24 aqui denunciado. Como é que eu faço para saber um quadrado maior? Eu não quero um quadrado 6 por 10? Vamos fazer um 3 por 5. Vamos fazer um 3 por 5. Ok? Vamos passar a diagonal aqui no 3 por 5. E vamos ver quantos não passam pela diagonal. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 8, aqui lá passa. Não. O que eu fiz de errado? Tá aqui, ó. Ficou horrível meu desenho, mas aqui tá dando para entender. É 3 e 1 embaixo. 3 seguido em cima e só 1 embaixo. É isso mesmo. 4. É porque esse aqui corta, que não tá dando para ver, tá? Mas é isso aí mesmo. Tá certo? Muito legal e muito foda. Difícil essa questão. Você faria, Thiago Labanca? Acho que faria sim. Thiago Labanca tá aqui. O Thiago Labanca é o único mozambiense que tem 2 medalhas de ouro no BMEP. Ele é medalhista de ouro no canguru também. O canguru tem mais. Ele tem 2 medalhas de ouro no BMEP aqui em Mozambique. E os outros têm mais 4 medalhistas de ouro. Inclusive 2 estão na sala aí. Ó. O Bruno Fuentes, que é o BL4Z3 Games. E o Felipe Gabriel. São também medalhistas de ouro. Então, os 2 são medalhistas de ouro no BMEP e o Thiago tem 2. Então, vamos fazer a próxima. Le Blaze. Hã? Não é. Falou que Le Blaze. Ah, Le Blaze. Ah, tá. Tá bom. Beleza. Então, aqui é a Ada e a Ada lê 4, 3, 1. Sei lá. 4. Ada, Bia, Cris, Diana, Dina, Edna nasceram, não necessariamente na mesma ordem. Ah, essa questão é legal. Essa questão é o seguinte, eu tenho 5 pessoas, é igualzinha uma do outro nível, só que com um ano. E eu tenho 5 datas de aniversário. Eu quero ligar as datas de aniversário nos seus valores correspondentes. Essa questão é bem legal, tá? É uma questão que dá para você passar pro teu pai, pra tua mãe, pros amigos, porque é fácil. Aí vamos lá. Ada e Edna nasceram no mesmo mês. Então Ada, eu vou pôr A e E, nasceram no mesmo mês. Vê se alguém perguntou alguma coisa, Thiago. Essa questão não lembrou a prova do OBI. Essa anterior. Ou essa? Não sei. Então A e E, se alguém perguntar alguma coisa, você fala. A e E nasceram no mesmo mês. Assim como B e C. B e C também nasceram no mesmo mês. A e C nasceram no mesmo dia. Porém, em meses diferentes. O mesmo ocorre com Dina e Edna. Nasceu no mesmo dia e o mês diferente. Quer saber qual é a mais jovem? Aí vamos pensar aqui. Ah, beleza. A Ada e a Edna nasceram no mesmo mês. Então esse mês é o 3 ou é o 4, concorda? E ali embaixo também, isso. Então você concorda? Qual que não tá aqui? A, B, C, E. Só o D, concorda? Então a única que pode ser o D é essa aqui. Ó. Porque 2 é o A, E, O, B e C e as outras 2 A, E, O, B e C. Certo? Ok? Já que a Dina e a letra E foi no mesmo mês, já pode marcar o E também. Ó, a D e a E dia. faz no mesmo dia. Então a E é no dia 20 também, ó. A E é no dia 20, ó. Beleza.
Então A no mês 3. Então a A tem que ser no mesmo mês que a E. Então a A é no mês 3. Olha que questão muito legal essa questão. E o C é no dia 12 do 4. Por que o C é 12 no Aí, ó. 4? Porque A e C é no mesmo dia. Então A é dia 12, então C também é dia 12. E a B é a O que farta. sobra é o B sendo aquela ali. Então beleza, já fizemos a associação. Parece que esse problema de associação lógica da OBI mesmo, tá? Achei que até era o Bruno Fuentes que tinha falado isso. Não, mas é uma outra pessoa, né? Aí, qual que é a mais velha? Uma que nasceu em 2000 no mês 3, a Ana é a mais velha. João Caetano. A Ana é a mais velha. Muito boa essa questão, muito boa mesmo. Parece realmente a OBI. E a OBI é essa semana também, tá? Quem for fazer a OBI modalidade de iniciação, primeira fase essa semana. Alunos Salatiel, falem comigo pra... Viu, Bruno Fuentes? Você não vai deixar de se fazer. Diogo também, tá? Não deixa não, porque ele ficou puto comigo que eu não fiz o segundo simulado da Da OMU, fiquei Da OMU. puto mesmo. Ficou muito puto. Mas o Bruno também fez correndo. Errou Não, uma mas questão pelo de menos equação fez. do primeiro grau. Nossa. Essa questão é legal, é o seguinte. Esse é igualzinho do outro nível, tá? Carlos fez uma montagem de várias em cubos. O esquema ao lado é uma representação da construção vista de cima, onde o número em cada célula representa a quantidade de cubos empilhados naquela célula. Por favor, tá lá. Falou pra voltar lá? É. Felipe Oliveira, esse que eu falei. Felipe Oliveira me dá lixeiro no BMAP também. Ele, o Blaze Games e o Thiago que tá aqui do meu lado. Tá perguntando qual é a mais jovem. Qual é a mais nova aí? Ah, é a mais jovem, a Ana é a mais velha. É verdade, Felipe. Ninguém reclamou, só você. É a mais velha, nasceu em 2000. Agora a mais jovem nasceu em 2011. A mais jovem é essa aqui, ó. É a letra B, é a Bia. Verdade. Tinha dado falha. Muito bem. Eu tinha respondido que era a mais velha. No outro era mais velha, não era? No outro nível era mais velha. Tá? Agora aqui é o seguinte. Isso aqui é o número de prédios que tem numa rua. Da moralzinha. Se você tá olhando aqui, tá? Se você tá olhando aqui, qual prédio você vai enxergar? Não mais alto? É a mesma questão. Então presta atenção, mesma questão. Eu tenho um prédio aqui. E outro prédio maior. E outro prédio menor aqui. Vamos supor que esse prédio tem um andar. Esse prédio aqui tem 4 andares. E esse prédio tem 3. E eu tô olhando aqui. Qual prédio que eu vou enxergar? O de 4, né? O de 1 eu enxergo por baixo. O de 3 não alcança. Então, quando eu tô olhando aqui, aqui tem 1, 2, 3, qual que eu enxergo? É o de 4, concorda? Quando eu olho aqui, o prédio que eu vou enxergar é o de 3. O de 3 tampa o de 2. Aqui olhando, eu enxergo esse prédio aqui de 3. Que ele tampa os outros. E eu olhando aqui, eu enxergo esse prédio aqui de 2. Certo? Ah, a Tayla respondeu também, né? Tá. Tayla, eu não conheço ela, me parece uma pessoa muito simpática. Então veja, eu vou enxergar 4, 3, 3, 2. É aqui, ó. 4, 3, 3, 2. É essa a resposta. Tá? Deu pra entender essa questão? Essa questão é muito boa. Quem fez o Bricks Match talvez lembre daquela questão dos prédios. Ah, é igualzinho. Alguma pergunta? Acabaram as questões de 4 pontos. Agora a gente vai para as questões mais difíceis, que são as questões de 5 pontos. Certo? Ok? Não é assim não. Porque, peraí, ele tá olhando de frente? Que no outro nível é de frente. Atrás. Ah, não, veja. Essa questão É é um bando de diferente. vagabundo mesmo. Eles mudaram a pergunta. Não é a pergunta igual. Essa aqui que eu fiz é do nível B. Ele tá olhando... Se estiver atrás, então ele tá olhando de trás. Então ele tá vendo isso aqui. 4, 3, 3, 2. Certo? Só que para ele tá virado ao contrário. Então ele vê o 2 primeiro. Certo? Como ele tá ao contrário, ele vai ver assim, ó. Então é 2, 3, 3, 4. Verdade. 2, 3, 3, 4. É porque ele tá olhando do fundo, tá? Eu fiz a do outro nível.
Miserável. Ok? Obrigado, Leonardo. Eu não tinha prestado atenção. Então, o problema, Felipe, é que eu fiz o do outro nível. Então, do outro nível era frente. Entendeu? Tem alunos que podem... Ah, se tivesse essa aqui invertida no espelho, o professor podia errar. Ia perder um ponto. Certo? O Thiago tá distraindo ele. Tá, Eu não. acho que não. Não, isso aqui o que me distraiu foi a questão do outro nível. Vamos agora começar as questões de nível difícil, tá? Essas questões são mais desafiadoras. Então, essas questões são de 5 pontos. Quadrilátero da figura ao lado é formado de quadrados de lado 2. Todos esses quadradinhos têm lado 2, tá? O quadrilátero cinzento ABCD tem os seus vértices coincidindo com alguns vértices desse quadrado. Eu quero saber qual a área desse quadrilátero aqui, tá? Não é o teorema de Pique, Felipe. Não, mas é fácil. Dá para fazer pelo teorema de Pique, mas esse aqui eu posso fazer de outra forma. Por que você acha fácil, Thiago? Eu faria o seguinte, ó. Isso, divide a região. Aqui tem um triângulo. Isso, Aqui tem outro não. triângulo. Não dá, Não né? tem contato. Né? Tá apagando essa merda. Esse daqui tem outro triângulo. Aqui tem um outro triângulo. Não tem contato. Certo? Claro que tem. Lá no cantinho. Ah, não tem. Como é que vai fazer com isso? Ah, isso daí. Como é que vai fazer? Sente e chora. Porque... O Felipe falou no teorema de Pique. Vamos olhar o gabarito do seu teorema de Pique? Ah, não precisa do teorema de Pique não, Felipe. Não. Nossa. Calcula a lado de fora. Tá? É o seguinte, a gente tá calculando a área de dentro, vamos calcular a área de fora. Olha por quê. Se eu calcular a área de fora, aqui é um triângulo, aqui, tá vendo? Desce. Aqui é um retângulo. Certo? Aqui é um triângulo. Aqui é um retângulo. Aqui é um retângulo. Aqui é um triângulo. Certo? Aqui é um retângulo. E aqui é um triângulo. Pronto, acabou. Nossa. Aqui é 1. Aqui é 1. Aqui é quanto? Eu vou contar quantos quadrados tem. Deixa eu pagar esse 2 por 2. Depois eu multiplico por 4, que é a área de cada quadradinho, certo? A área de cada quadradinho é 4, tá? Porque é 2 por 2. Então, se eu lá 2 por 2, a área é 4. Depois tem que multiplicar por 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a área é 7. Embaixo tem 7 então também. Aqui tem 7 também. Aqui tem 6. É 8 por 8? Aqui tem 2. É. Não. Claro que é. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não é 8. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7. Certo? E Ok? E aqui tem 6. 6? Hã? Aqui tem 6? Certo? Agora vamos contar os triângulos aqui. Esse triângulo aqui tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 dividido por 2. Que é um triângulo, né? Então, base vezes altura dividido 5 vezes 1 dividido por 2. Esse triângulo aqui tem 6... Não, 7, né? 7 vezes 1 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2, para quem não está entendendo. Aqui é 2 vezes 1 dividido por 2. 3 vezes 1 dividido por 2. E aqui é 1, 2, 3, 4 vezes 3 dividido por 2, é isso mesmo? Só somar tudo isso aqui. Somando tudo eu tenho 1 mais 7 mais 6 mais 6 mais 2 mais 7 vezes 1 dividido por 2. Vamos já pôr o resultado. Nossa, eu ponho a borracha. Travou, fechou. Não fechou não. Fechou ali, Thiago? Peraí, às vezes trava essa porcaria aqui, tá? Inclusive tem um playlist lá que resolve uma prova desse nível, tá, pessoal? Se vocês procurarem no playlist lá, o Daniel não veio show na mão, ele ia mandar a playlist achar, tá? Depois
Procura lá no canal, tem uma playlist nível C. Eu tô tentando apagar esse rabisco, mas tá travando aqui. Tá, consegui. Tem uma lista lá que resolve a prova de 2015. A prova de 2015, inclusive, não sei se você lembra, Thiago, que eu uso uns pedacinhos de papel, eu corto, tá bem editado. Ele tá errado, Tá. ó. O que tá errado? Aqui é 4. Onde que é 4? Meu Aqui? E eu pus 5? Então é 4 vezes 1 dividido por 2 é 2. Não dá número inteiro. Ali é só olhando 3,5. aí. Não Aqui é 1,5. Aqui é 6. dá. Certo? Aí soma tudo. Que dá 8, 20, 29, 31, 37, Com 5. 37 com 5, 42. 42 4. vezes 4 é 168. Essa é a área externa. Mas aqui, qual é a área total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. 3, 7. 9 por 7. Que? Então, deixa eu fazer uma coisa. Não vou multiplicar por 4 agora, não. 9 vezes 7 menos 42 é 63 menos 42, que é 21. Faz 20. 84. Olha lá se alguém perguntou alguma coisa, porque sumiu já. Não, pode não. Vamos. Certo? Não. Não esqueçam, pessoal, de se identificar no chat, nome completo, série e escola, tá? Não, escola não, nome completo e cidade. Quem não se identificou, por favor, nome completo, série e cidade. Vamos passar para o 22. Agora são naturalmente questões mais difíceis, tá? Seja aqui o número de quadrados entre os números 1 a 2013 elevado a 6. E C, o número de cubos entre os mesmos inteiros. Qual das igualdades a seguir é verdadeira? Veja. Eu quero saber quantos cubos tem nesse intervalo e quantos quadrados tem nesse intervalo. Você concorda? Ixi, e agora, Thiago? Ó, Q é o número de quadrados nesse intervalo e C é o número de cubos nesse intervalo. Eu acho que dá pra gente... Não dá muito pra achar. Ó, o número de quadrados nesse intervalo... Não é só tirar a raiz quadrada desse número aqui? Eu não acho o número de quadrados? Só tirar a raiz quadrada de 2013 elevado a 6, eu acho a quantidade de quadrados. E a quantidade de cubos é a raiz cúbica disso aqui. É isso mesmo? Tem certeza? Você pensa, ó. Não, tá certo. 2013 tá elevado no a tabela 3. disso? Não vi ainda. Certo? Então, Q é igual a 2013C. Sim. Para eu ir do Q para o C, eu multiplico por... Ó, isso daqui é 2013 vezes 2013 ao quadrado. O feijão tá forte, filho. Tá, não. Então, isso aqui não tem importância. Valeu que você tá aqui. 2013C. É o cheiro, acho que do tempero. É que o Thiago trouxe uma marmita aqui, sabe? Eu não almocei, então fica aquele cheirão de feijão e eu com fome. Tá certo, é isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Uai, por que o que, Leonardo? Me ajuda a te explicar. Tô brincando, Thiago. É brincadeira, viu? Já acabou, velho. Tá. Só vou guardar. Não, mas a questão anterior era fácil, Felipe. A questão anterior é só dividir o quadriculado em pedaços e somar. Certo? Por que tirar a raiz? Ó, veja. Eu não estou contando do 1 até o número. Eu vou fazer uma pergunta mais simples, Leonardo. Ó, eu quero saber quantos quadrados perfeitos tem de 1 a 100. Não está colocando zero. Raiz quadrada de 100. 10. Se fosse quantos cubos, eu tirava a raiz cúbica. Certo?
Mas faz sentido, né? É. Muito. Porque é de 1, né? Se não fosse 1. Então é só tirar. Não, se não fosse um, também ia ser Viu? fácil, né? Felipe Anthony. Não, ele tinha que fazer uma Não, subtração. Felipe Anthony. É só tirei a raiz quadrada e a raiz cúbica. Aí eu usei a propriedade da potenciação. Achei essa aqui mais fácil que as outras. Tá? Hã? Muito mais fácil. Essa é mais fácil que as outras. É mais fácil questões de 4 pontos. Agora olha aqui. José escolhe um número inteiro de 5 algarismos e apaga um desses algarismos, obtendo um número de 4 algarismos. A soma desses números com o original é isso aí. Qual a soma dos 5 algarismos do número original? Então José tem um número de 5 algarismos e apaga um deles, obtendo um número de 4 algarismos. A soma desses números com o número original é aquilo ali. Qual é a soma desses 5 algarismos? Trava a língua. Eu tinha que pensar um pouco para fazer isso aí, mas se eu colando aqui na resposta, eu vejo. Mas qual algarismo que eu apaguei? Pera, a soma desses números com o número original, tá. Uhum. Qual é a soma dos 5 algarismos? Ah, isso aí foi assim, ele pegou o número de 5 algarismos e apagou um. Aham. Aí ele somou o número de 5 algarismos mais o número de 4 algarismos. Certo. O número de Deu 5 isso algarismos daqui. A, B, C, D. Aí quer saber a soma de A, B, C e D. Ele apagou um deles e deu 5, 2, 7, 1, 3. Por que eu tenho certeza que o número que ele apagou foi o E? Aham. Porque se ele não tivesse apagado, o último número ia ser par. Isso. Porque ia ser E mais E. Então, obrigatoriamente, o número que ele apagou é o E. Certo? Então, esse é o pulo do gato. Não é pra me responder, né? Perceber. É pra você responder Ah, sim. que bom. Eu adorei tua explicação, porque eu tive que colar. Viu, pessoal? Eu tive que colar. O Thiago descobriu sozinho que o número tem que apagar E. Eu já tinha lido isso, você falou sem ler. Por que tem que apagar o E? Porque senão, E mais E, isso aqui iria dar par. Mas deu 3, e 3 é ímpar. Então o número que eu apaguei foi necessariamente o número E. Essa sacada genial que eu não tive, Leonardo. Muito legal. O Thiago teve aqui na hora. Isso que diferencia as coisas. Agora, vamos equacionar isso aqui. Não sei se vocês já sabem. Vou fazer esse parênteses, que senão o Felipe Gabriel aí me briga comigo. Certo? Isso daqui é o quê? É 10.000A mais 1.000B mais 110D mais E. Isso é uma técnica que você sempre faz. Aqui é 1.000A mais 100B mais 10C mais D. Certo? Essa soma aqui vai dar aquilo ali. Então isso aqui é igual a 100.000A mais 2.000, né? Não, pera. Ai, que burro, Otávio. 100 mil... Pera aí. Não, é 11.000A. 11.000A mais Calma. 1.100B. Ó, então aqui vai dar 11.000A mais o quê? Mas... Vou colocar... 1.100B B mais 110C 110C mais 11D isso, mais... mais E. Olha que legal. Eu quero saber quanto que é A mais B mais C mais D, certo? Ok? Mais E. Tá. E igual a 3 então. Hã? E igual a 3. É o 3. Não. Por que não? Por causa Porque é 11. 11B. É. Verdade. Não, mas... Não, é assim. Deixa eu colar. Quando vocês pensa aí, pessoal, vamos ver. Ah, mas olha aqui. Vamos apagar tudo isso aqui de novo. Não vai usar isso. Foi bom, foi didático. Valeu enquanto durou. Mas vamos pensar assim. Pessoal, vocês estão aí muito quietos, tá?
que você pensa só em ida? Não, Thiago, olha aqui. Eu vou fazer uns quadradinhos aqui para preencher os números. Mas não, pensa em D e em D. Não, Se presta atenção aqui. B mais A não vai 1? Não sei. B mais A vai 1. Como você sabe? Porque senão, como é que ia dar o 5 aqui? Mas o que tem a ver? O A não pode ser 5? Deixa eu colar, era essa a dica. Ah, por causa do 2. Hã? Por causa do 2. Isso, aqui deu 2, certo? Então foi 1. Aqui 2. 2 é maior do que 10, foi 1. Antes de eu olhar, o Thiago já decifrou. Nem olhei. Então, aqui, peraí, alguém falou. Não, sabe sim. Essa questão não é simples. Aqui foi 1. 1 mais A é 5. Então A só pode ser 4. Agora você vai preenchendo os números. 4 mais quanto é 2? 8, né? Porque tem que ser 12. Ok? Porque foi 1 ali. Mas se fosse 11... Ah, não, é 7. É 12. Certo? Não, podia ser... Aqui podia ter ido 1 também. Mas aqui é 8, certo? Uhum. Não pode ser 8, concorda? Não pode. Pode ser 8. Não pode não. Por que não pode? Não pode ser 9 mais 8, 17, vai 1? Subir 1, né? Ah, então não pode 1. Então aqui tem que ser 7. Aqui tem que ser 7 e aqui 0. Isso. Então aqui é 0 também. Aqui é 1. Tá? Isso é um criptograma bem simples. Então aqui é 1 e aqui é 2. Então o número é 47 e 12. Por que você vai fazer o contrário? Eu ia começar assim. Eu ia dividir em... Eu ia fazer primeiro se fosse igual a 2 e D for igual a 1. Não, eu ia fazer como se a soma dos dois fosse 3 ou 13. Thiago... porque eu não ia fazer desse jeito, né? Então, isso é uma estratégia básica de resolução de criptograma. Então você tem que fazer essa soma aqui. 11, 12, 14. Hã? Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Não, deu 47, 921. Ah, Thiago, aqui tem que ser 9. Porque foi 1. Certo? Aqui tem que ser 9. Olha o meu erro, ninguém corrigiu. Aqui tem que ser 9. Para dar 1, aqui foi 1, certo? Então aqui para dar 1, tem que ser quanto aqui? 0. Não. Ué. 2. Foi 1. Tem que ser 2, Otávio. Por que 2? Dá 11. É verdade, 2. E aqui tem que ser 1. Você tem o número aí, você perguntou que o número tem que ser. Então tem que fazer essa soma. Ficou meio tabajara a explicação. Tá certo? 23. Isso. Não é muito difícil não, viu, pessoal? Dá pra fazer. Tá? Pessoal, só que não vai dar tempo de fazer todas, tá? Vamos fazer mais uma. E eu vou ter que encerrar porque vai começar a aula do outro nível, tá? E pra aula do outro nível sai e volta. Fala a última questão, então. Não, por que a última questão? Não vai dar tempo de resolver tudo? Pelo menos faz a última, pelo menos. Mas por que a última? É porque, eu não sei. Não, vamos fazer essa 24 mesmo, né? Ah, não. Ó, um jardineiro deverá plantar 20 árvores entre Peroba e Jacarandá ao longo de uma rua de um parque. Ele quer fazê-lo de modo que entre duas perobas qualquer não haja 3 árvores. Se o número de perobas entre as 20 árvores for o maior possível, quantos jacarandás serão plantados? Alguma estratégia, Otávio, para a resolução da prova? Estratégia? Como assim? A última deve ser... Eu acho que eu nem vou fazer isso aqui porque eu tenho que pensar e eu tô de olho no tempo. E essa aula precisa acabar 15 minutos mais cedo, porque ontem não deu tempo. Eu preciso gravar essa aula e tudo mais. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Quem quiser participar do nível J, vale as 10 primeiras questões do nível J. Tem a mesma dificuldade que essas últimas 10 questões aqui. São até mais fáceis, tá? Então eu recomendo que vocês façam elas, tá bom? E daqui a 15 minutos,
tá certo? Sobre estratégia, depois eu falo. Essa questão 23 merecia uma aula inteira só sobre ela. É muito importante, muito boa, tá? Mas, Felipe Anthony, depende, viu? Porque do nível. Qual que é o nível antes desse? O C. No nível C, Não, B. no nível B, a questão 30 é facinho, ela resolveu ela rapidinho. E tinha uma questão de horário lá que nós ficamos um tempão. Então, depende do quanto você sabe. Não depende. Questão 30, é mais difícil. Não. Porque tem que às vezes você saca uma coisa, você faz ela rapidinho. Porque não é porque é 30 que é mais difícil, né? O chat aqui mostra no máximo 100 questões. A mensagem. O louco não é muito pelo óbvio, então. Não é não. Por que não tá aparecendo no chat? Eu acho que a questão do horário era a questão. Lá pra questão 20 por aí. E ela. Complicado. Ô, Gabriela, se você for do 9º ano e tiver inscrito, você consegue ver. Se não, vocês me chamam no privado que eu mando. Peraí que eu tô tentando. Eu vi, eu acabei de responder pra ela. É ela? Tá. Eu não tinha visto o nome, agora que eu vi. Deixa eu pôr meu telefone, me chama lá. Olha o Felipe agora de pentelho dele, ó. Foto é essa, Felipe? Meu Deus do céu.